Muito bem, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do kefir. Vocês já ouviram falar nesse super alimento funcional, o nosso maior aliado para a nossa saúde digestiva, para a nossa saúde imunológica, para a nossa saúde muscular e, por que não, para a nossa saúde mental também. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco da história desse superalimento, o porquê ele é tão importante, o que é esse superalimento, é um vegetal, é um fungo, é uma bactéria, o que seria o kefir? Você vai entender como que se faz, como preparar o kefir e os principais benefícios para a nossa saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. E se você ainda não é inscrito, já aperta aqui para se inscrever no canal e aperta também o sininho de notificação. Assim que eu subir vídeo para o YouTube, você vai ser notificado em primeira mão e não vai perder nada desse conteúdo tão importante para a sua saúde. Então vamos falar um pouco sobre a história do kefir. Kefir tem uma origem muito antiga. Eu sempre costumo falar que os nossos superalimentos sempre têm origem milenar, porque são alimentos que atravessam gerações e sempre o conhecimento mais antigo a gente tem que valorizar. Então o kefir, por exemplo, tem milhares de anos. Ele tem origem numa região chamada Cáucaso. É uma região que pega parte da Europa Oriental e parte do leste da Ásia. Então a região onde hoje em dia fica a Turquia, Armênia, Uzbequistão, numa região onde já existe civilização há milhares de anos. Então esses grãos de kefir geralmente eram passados de gerações para gerações. Cada família já tinha sua colônia de kefir. Então eram passados a cada geração, quando a filha casava, passava esse kefir dessa família e assim por diante. Então esse kefir não era vendido, sempre passava por geração e era doado também, muitas vezes, entre pessoas da mesma família. Para você ter uma ideia de quanto é benéfico essa colônia, esse alimento, kefir vem da palavra keyfit, que quer dizer bem-estar, que quer dizer prazer em turco. Então, percebam o quanto esse alimento é importante. Então, para quem nunca viu o kefir ele é uma associação de bactérias e leveduras. São dois tipos de micro-organismos, né? As bactérias, que são principalmente os lactobacilos, e as leveduras, que é um tipo de fungo. Eles vão se unir, vão conviver juntos e vão produzir inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, para quem nunca viu, o kefir lembra muito uma couve-flor. Ele tem um aspecto um pouco gelatinoso, um aspecto de grãos, como se fosse mesmo aquela parte de cima da couve-flor, que é mais, parece alguns grumos. Essa estrutura nada mais é do que a junção de bactérias e de leveduras. A maneira mais tradicional de se utilizar o kefir é no leite. Então, quando se coloca no leite de cabra, anteriormente, né, antigamente, nessa região tinha muita cabra, ou hoje em dia mais comum no leite da vaca, esses seres vivos, como por exemplo as bactérias, que são os lactobacilos, vão ajudar a quebrar a lactose, que é o carboidrato que nós temos no leite, que é o açúcar do leite, e vai produzir o ácido lático. Então, como resultado dessa reação, ele vai quebrar a lactose. Então, eu já adianto que para quem é intolerante à lactose, em graus mais leves, o kefir no leite é uma excelente opção com boa digestão. A parte do fungo, que são as leveduras, ela vai atuar também na lactose e vai atuar também na proteína do leite. Então ela vai facilitar o processo de digestão do leite e vai produzir como se fosse um iogurte quando colocada no leite. Então, além da transformação do leite no iogurte, que vai ter um sabor muito característico, um sabor um pouco ácido, que vai ser responsável esse sabor pelo ácido lático, da quebra da lactose pelos lactobacilos, vai ter um sabor um pouco mais ácido e um sabor mais proeminente também em decorrência da
função que as leveduras vão fazer em cima também dessa matéria-prima que é o leite. E esse processo de transformação, né, de fermentação, como nós chamamos, vai se produzir inúmeros nutrientes. Então, ele vai quebrar também a caseína em aminoácidos que vão ser mais facilmente absorvidos. Essa fermentação, como resultado, também vai haver produção de vitamina B1, de vitamina B6, de vitamina B12. Essa fermentação também vai ter como resultado algumas substâncias pré-bióticas. O que são substâncias pré-bióticas? São substâncias que vão servir como alimento para as nossas bactérias do bem que habitam o nosso intestino. Cada vez mais nós lemos estudos a respeito da importância dessas bactérias que habitam o nosso intestino, que fazem parte de diversos processos, desde processos imunológicos, desde processos digestivos, até mesmo relacionado à nossa saúde mental. Outro ponto também é que essas leveduras, esses lactobacilos, também vão passar parte deles íntegros aí pelo nosso estômago e vão colonizar também o nosso intestino. Então são bactérias do bem que vão fornecer um reforço para esse nosso exército de bactérias boas. Então quanto mais alimentos probióticos, que são alimentos que fornecem esse tipo de bactéria do bem, nós pudermos colocarmos na rotina do nosso dia a dia, mais nós teremos benefícios para a nossa saúde. Então eu vou falar para vocês agora 5 benefícios que vocês vão apresentar se incorporar o kefir diariamente na sua rotina. Então o primeiro benefício é com relação à sua saúde intestinal. Como eu expliquei anteriormente, que o kefir está muito presente as bactérias do bem, então essas bactérias vão ajudar na absorção de nutrientes, vai ajudar bastante no processo digestivo e isso, claro, vai se traduzir em melhora da sua frequência evacuatória, melhora de constipação intestinal, vai melhorar o trânsito intestinal e a saúde digestiva como um todo. O segundo benefício é com relação ao fortalecimento do seu sistema imunológico, tanto pelos nutrientes que eles vão oferecer na fermentação do leite, quanto também a presença deles e o reforço que eles vão trazer para a sua microbiota intestinal, que estão diretamente relacionadas à melhora do nosso sistema imunológico. O terceiro benefício, ele mostra também uma relação com propriedades anti-inflamatórias. Então, por diminuir essa permeabilidade intestinal, ou seja, diminuir a reação de inflamação do nosso intestino a determinados alimentos, a determinadas substâncias, ele vai diminuir esse estímulo pró-inflamatório que o nosso organismo pode produzir, causando quadros inflamatórios articulares, quadros inflamatórios na pele, até doenças metabólicas. O quarto benefício é para você que tem algum grau de intolerância à lactose, ou seja, ele vai melhorar a absorção e vai diminuir qualquer tipo de sintoma que você pode ter quando faz ingestão da lactose. Por quê? Porque ele vai quebrar essa lactose já, vai digerir essa lactose para você. E o quinto benefício é com relação à saúde óssea. Todos nós sabemos a importância que o cálcio tem, juntamente com a vitamina K2, no metabolismo ósseo, prevenindo osteopenia e osteoporose, principalmente em mulheres pós-menopausa. Doutor, mas eu não gosto de leite, eu tenho alergia à proteína do leite, eu tenho um grau extremo de intolerância à lactose, eu não gosto de ingerir leite. Como eu vou fazer para obter esses mesmos benefícios desses probióticos presentes aí nesse kefir? Existe também um outro tipo de kefir que nós chamamos de kefir de água. São também colônias de bactérias e de leveduras que vão se alimentar principalmente de açúcar. Então você pode colocar na água, mas não na água pura. Você tem que botar algum substrato com carboidrato simples, que pode ser um açúcar refinado, que não indicamos muito, né? Mas pode ser utilizado um açúcar demerara, um açúcar mascavo. O principal que eu indico mais é suco de fruta. Alguns sucos de fruta nós podemos também colocar nesse tipo de kefir. Ele vai se utilizar desse carboidrato dessa fruta
para poder fazer a fermentação e produzir aí algumas vitaminas, produzir alguns elementos que vão ajudar também na saúde digestiva. Claro que não vai ter a vitamina B12, ele não vai conseguir produzir algumas vitaminas, mas também vai ter o benefício da ação probiótica. E como produzir kefir? Bom, primeiro você vai precisar ter alguma muda, né? Vai ter que ter algum começo de colônia para começar a multiplicar e começar a fazer a sua produção de kefir. Geralmente a gente encontra algumas comunidades, em redes sociais, esse compartilhamento, até mesmo nós encontramos aí pela internet vendendo, né? Embora a tradição prega mais que deva se fazer doação, né? Por conta até historicamente de ter essa questão de sempre ser passado de geração para geração. Mas existe sim algumas comunidades até pela internet, Mercado Livre, que vende pequenos inícios de colônia de kefir que você pode estar utilizando tanto no leite ou na água. Então você vai colocar em temperatura ambiente no leite e vai deixar ele fermentar. Então você vai dar o alimento para ele, que é o leite, ou no caso uma água com açúcar, no caso de kefir de água ou um suco, por exemplo, você vai colocar e vai deixar ele fazer o trabalho dele. Vai deixar em temperatura ambiente e vai esperar de 12, 24 até 48 horas, dependendo se for numa colônia inicial, para que ele geralmente comece a produzir, comece a realmente crescer. E ele vai a cada produção, a cada nova produção, ele vai aumentando de tamanho. Lembrando que quanto mais tempo ele fica... Lembra que eu falei que ele produz ácido lático? Então, quanto mais tempo, mais ácida vai ficar essa bebida. Então, muitas vezes, as pessoas que não gostam, apreciam tanto o sabor mais ácido. Então, a gente recomenda que fique menos tempo, de 12 até 24 horas, para que não tenha tanto esse sabor ácido. Podemos também, para diminuir a velocidade de fermentação, colocar na geladeira. Mas ainda assim, quanto mais tempo ele ficar na geladeira, ainda ali, assim ele vai continuar fermentando e produzindo o ácido lático, dando esse sabor característico. Lembrando que um dos pilares de um envelhecimento saudável é a alimentação de qualidade, é a alimentação de verdade. Quanto menos industrializada for a alimentação, melhor. Por isso é importante que você se empodere de receitas proteicas, receitas saudáveis, para que você possa realmente preparar a alimentação para você e para sua família. Kefir é um dos alimentos que você pode preparar em casa, que dificilmente, eu pelo menos não conheço aqui na minha região, algum local que venda realmente algum subproduto do kefir, ou de leite, ou de água, por exemplo. Então, para que você saiba cada vez mais a respeito de como produzir receitas de qualidade, eu preparei um e-book com 30 receitas hiperproteicas. Algumas receitas também incluem o iogurte, que também é um subproduto aí do kefir. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse meu e-book, para que você possa aprender e reproduzir essas dietas proteicas, dietas muito importantes para que você tenha um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, com mobilidade, com preservação da sua musculatura. As receitas são focadas na quantidade de proteína. Então fica muito mais fácil você bater a sua meta proteica quando você sabe a quantidade de proteína que está no preparo do seu prato. E para você que chegou até aqui, para manter a tradição, escreve aqui nos comentários Superação Sem Limites e a cidade de onde você está me assistindo. Quando você escreve isso, eu sei que você realmente chegou até aqui e absorveu todo o conteúdo desse vídeo. Cuidar da sua saúde de uma maneira natural e de uma maneira mais ativa depende basicamente de você. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.